E eu comecei uma mensagem domingo passado, e essa mensagem de hoje é uma continuação daquilo que nós falamos sobre a vontade de Deus, que ela é, vamos ver se vocês lembram que nós falamos, a vontade de Deus é, em primeiro lugar, boa, segundo, perfeita, e depois ela é que nem um pudim, né, seu Zé? Eu soube que o senhor hoje recebeu um pudim, da sua cunhada, Betinha. Tu estava, Betinha, no domingo passado? Estava, né? Então tu captou, né? Foi lá dar um agradinho para o cunhado. Ele hoje me mandou uma foto, pastor, aqui meu pudim. Mas a vontade de Deus, ela é agradável. Quando nós entendemos isso, amados, nós também entramos em algumas contradições, porque a gente se faz muitas perguntas quando nós estamos vivendo a vontade de Deus, como agora, né? O que está acontecendo, eu acho que nunca foi tão palpável aquilo que eu falei domingo passado. Como pode ser vontade de Deus que venha uma doença sobre nós? Como pode ser da vontade de Deus que nós soframos? Pois tem leis naturais que nós não vamos mudar. A doença nós vamos tê-la vivendo conosco, isso é certo. Deus não nos prometeu que a gente não vai ficar doente. Assim como Deus também não nos promete que a gente não vai morrer. Nós temos data de validade. Quando a gente nasce, nós já vimos com uma data de validade, saiba disso. Por isso é necessário a gente estar com a nossa vida totalmente alinhada àquilo que Deus quer enquanto nós estamos aqui na terra. Agora, queridos, domingo passado nós falamos que nós precisamos ter prazer somente na vontade de Deus. Nós falamos que ter prazer, às vezes, na vontade de Deus, se torna para nós algo tedioso. Algo que a gente faz meio a boca porque a gente já não gosta muito, e vem o pastor e diz, irmãos, nós precisamos mais pessoas para limpar a igreja, mas é tedioso para nós, é chato vir limpar a igreja, vir limpar banheiro, vir fazer qualquer coisa, ir lá atender uma pessoa no hospital, ir lá pregar o evangelho, atender um grupo familiar. Nós achamos, eu gosto de ir na igreja domingo, mas esse compromisso não dá, é tedioso, é pesado demais, dizem algumas pessoas. Não dá, não é para mim, dizem alguns. Então nós temos 1000 desculpas para dar quando falamos de vontade de Deus sobre nós, quando a gente, no fundo, sabe que a gente não está cumprindo o propósito de Deus para a nossa vida. Se eu perguntasse aqui quantos estão certos que estão vivendo o propósito de Deus para suas vidas, talvez nem todas as mãos se levantassem. Porque nós muitas vezes não estamos vivendo isso. Mas hoje nós vamos profundizar um pouco mais e vamos entender que, afinal de contas, quando nós falamos em vontade de Deus, os nossos desejos estão em jogo. Então, o que nós vamos fazer com os nossos desejos? Quando eles estão, às vezes, nos mutilando, estão nos impedindo que a gente faça a vontade de Deus e que a gente se entregue totalmente a essa vontade. Vocês sabem que lá na Itália, em Roma precisamente, tem uma fonte que chama a Fontana di Trevi, que é uma fonte de água que foi construída há centenas de anos, não sei, mas muitos anos atrás. E então essa fonte tem sua história, diz que foi as tropas de um dos generais romanos, chegou para tomar água ali, uma moça ensinou, estavam loucos de sede, então uma moça mostrou aquela fonte para eles, e a partir daquilo foi construída aquela linda fonte. Mas as pessoas têm um hábito quando chegam ali em Roma, elas jogam moedas dentro da fonte, porque diz que se tu jogar olha o que diz a tradição ali, a superstição, diz assim, se você for a Roma, chegar ali na Fontana di Trevi, você não pode sair de Roma sem jogar uma moeda com a mão esquerda por cima do ombro para trás, ou seja, a fonte está ali para trás, assim, nesse movimento, né? Se você jogar uma moeda, você vai voltar outra vez para Roma. Se jogar 2 moedas, você vai achar o amor da sua vida. Se jogar 3 moedas, casamento é certo. Então, cuidado. Eu acho que lá na minha cidade, lá na fronteira, onde eu me criei, no meu povo, acho que eles se inspiraram, porque tem uma fonte lá cheia de moeda. Não sei quantos solteirão foi lá e já começou se lá dá certo, aqui deve dar também, né? A gurizada no outro dia fazia aquela limpa, né, na fonte. Mas nós temos
Às vezes outras superstições. Nós não temos a Fontana de Trevi, aqui temos ali o chafariz do calçadão, que por sinal a gente não sabe quando vai ficar realmente como deveria, né? Porque eu não sei se aquilo é banho de mendigo, se aquilo aí é para as pessoas se refrescarem, eu ainda não entendi. Ela está sempre meia boca, aquele chafariz. A gente não sabe nunca quando ele vai estar totalmente revitalizado. Mas enfim, nós vemos que nós não temos uma fontana aqui, uma fonte, mas a gente tem nossas superstições. Nós não casamos, nós quando casamos não podemos deixar que o noivo nos veja de vestido, porque dá, como é que se diz, dá azar, né? Deus o livre, o noivo vê a noiva vestida antes da cerimônia. Tem essas tradições, tem essas superstições. Nós jogamos arroz quando os noivos saem do civil ou da porta da igreja, porque a gente acha que se nós jogamos arroz, vai ter prosperidade para o casamento, para a família. Nós também acreditamos que se chove no dia em que casamos, também vamos ter sorte. Olha só, quanta superstição. E por aí vai. Bota a vassoura atrás da porta, porque para a visita ir embora, a visita chata. E por aí vai, bota a lãzinha vermelha na testa da criança para que ela não soluce mais. E tem outras coisas, né? Bota ao contrário a blusinha do bebê para curar de não sei o quê. Nós temos várias superstições. Nosso povo latino tem milhares de superstições. E em cada país as superstições são diferentes. Lá no meu país você tem que amarrar uma fitinha vermelha em tudo que você tiver, porque aí você vai curar o mal olhado. Então nós vamos conhecendo as pessoas, mas o que eu penso quando eu vejo isso? Eu penso que todos nós temos a tendência a querer que as coisas sejam muito rápidas, muito mágicas. Nós queremos que tudo funcione assim na nossa vida, a toque de caixa. Nós temos a tendência de acreditar que, de repente, com Deus as coisas vão funcionar do mesmo jeito. E aí nós lemos a passagem de hoje, que diz assim... Em Salmo 37:4 diz assim, que a sua felicidade seja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Olha só, que maravilhoso. Que a sua felicidade esteja no Senhor, porque Ele lhe dará, sim, o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Então, quando nós lemos essa palavra, nós temos a tendência a pensar que Deus é o gênio da lâmpada, que nós vamos esfregar e Ele vai fazer as nossas vontades. Por outro lado, também podemos acreditar que Deus sempre está contra as nossas vontades, porque quando nós vemos a vontade de Deus que não tem nada a ver com os nossos desejos, a gente diz assim, mas parece que Deus está sempre contra aquilo que eu sinto, aquilo que eu gostaria de fazer, parece que Ele está sempre me podando. E isso não é verdade. Deus é um Deus que se deleita na sua criação, sabe? Deus, quando criou o mundo e o ser humano, diz que Ele foi criando e foi dizendo assim, viu Deus que era bom. Ele sentiu prazer, Deus sente prazer naquilo que cria. Deus sente o prazer de ser o criador de algo bom. E essa essência de Deus está em nós. Nós, quando vemos uma parede bem pintadinha, nós vemos, que prazer de ver aquela parede pintada que estava toda descascada. Que prazer de ver aquele banheiro limpo que estava um moquifo. Que prazer de arrumar aquele roupeiro que as roupas estavam todas desorganizadas. Nós olhamos depois, dá um trabalho, mas depois a gente olha e diz, parece que a gente até fica aliviado, né? Porque nós temos prazer num trabalho bom, nós temos prazer em fazer um bom chimarrão, nós temos prazer em entregar um trabalho de qualidade, nós temos prazer em ser competentes dentro do nosso serviço, nós temos prazer em ser bons para as pessoas. Sei que a Betinha, quando fez o pudim hoje para o seu Zé, ela sentiu prazer em levar aquele pudim. É ou não é? Claro, deu trabalho? Deu. Mas o prazer que ela sentiu em oferecer ao cunhado algo que lhe agrada, foi maior. Era para diabético o pudim? Ai. Essa é uma lei natural, seu Zé. Mas glória a Deus, aleluia. Tá bem.
Não, isso é brincadeirinha, né? Eu não vou estragar seu pudim. Que bom, o senhor aproveite mesmo. Mas, queridos, Deus não quer, sabe? Deus coloca no nosso coração a mesma vibe que Ele teve para criar aquele mundo, aquela natureza, aqueles animais, nós, seres humanos. Ele coloca em nós essa mesma alegria, Ele coloca em nós esse prazer, porque Ele não quer nada menos para nós, Ele quer coisas boas para nós. Agora, quando eu pensei no título dessa pregação, pode voltar um para trás, ilegal, imoral, engorda, quantos já ouviram falar essa frase? Essa música já ouviram? Então, para aqueles que são amantes do Roberto Carlos, nem preciso dizer, essa música foi composta por Roberto Carlos, quando ele ainda tinha os cabelinhos enrolados e pretos, né? E ele diz, Roberto Carlos conta que compôs essa música quando ele foi falar com o produtor dele, se sentou no escritório dele, na frente do produtor, e ele olha assim para o escritório, e no escritório tinha um adesivo que dizia assim: porque tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? E ele diz que a partir daquele adesivo ele voltou para casa e escreveu toda aquela música, né? E a primeira estrofe dessa música me chama a atenção, porque diz assim: vivo condenado a fazer o que eu não quero. Vivo condenado a fazer o que não quero. Quantos se identificam com essa frase? Pode ter coragem de levantar a mão. Vivo condenado. Quantos aqui precisam fazer coisas que não querem fazer? Muitas vezes. Ao longo da nossa vida, nós nos vemos às vezes entre a espada e a parede fazendo coisas que nós não queremos fazer. Que a gente não tem a menor vontade, mas a gente tem que fazer. Então, quando nós olhamos isso, essa música reflete alguém que se sente sufocado e cansado de fazer o contrário àquilo que sua vontade grita em fazer. Ao ponto dele chamar aquilo que ele gosta de ilegal, de imoral e engordante, altamente traiçoeiro para a sua saúde. Porque o desejo é visto não com olhos muito saudáveis pela igreja. Se nós olhamos a história da igreja, nós vamos ver que em todo o tempo a igreja sempre se colocou como um juiz repressor. Não pode isso, não pode aquilo. E os irmãos que cresceram em igrejas mais tradicionais, havia regra para tudo. A regra para subir no púlpito: você não podia subir de calça, você não podia isso, mulher não podia cortar o cabelo, tinha uma série de regras. E regras, não pode comer carne agora na Páscoa, né? Os católicos não comem carne, e aí vem as tradições, não pode comer não sei o quê, e aí não pode ir não sei aonde, e nós temos as regras. Então a igreja parece que em todo o tempo se colocou como juiz sobre as pessoas, um jugo opressor, onde o jugo era pesado demais para as pessoas viverem debaixo desse jugo. Agora, queridos, será que isso reflete a essência do nosso Deus? Será que é isso que Deus quer? Porque se Deus fosse contra, se te dar prazer em alguma coisa sempre é pecado, então Deus seria um Deus que, em primeiro lugar, estaria fracassando, porque diz que Deus sentiu prazer em fazer o que estava fazendo. Então Deus não é contra os nossos prazeres. Ele não está torcendo para a gente não sentir prazer nessa vida. Mas o problema é que e me pergunto, em que momento nós começamos a confundir o prazer lícito com o prazer ilícito? Em algum momento a gente teve essa confusão. Mas por que isso é tão difícil, irmãos? Por que nós confundimos? Por que a gente não consegue saber ao certo o que é legal a gente sentir prazer e o que não é legal? Porque a Bíblia diz assim, que a minha felicidade esteja no Senhor, diz ali. Salmo 37 diz que a minha felicidade esteja no Senhor. Ou seja, se buscares a tua felicidade no Senhor, se a minha felicidade está no Senhor, isso significa que eu tenho prazer, deleite, e eu me sinto bem fazendo as coisas.
Eu sou feliz, eu tenho prazer em viver, eu tenho prazer em fazer essas coisas. Eu me deleito, a minha vida é alegria. Agora, por que isso não acontece e é tão difícil para nós? Por que nós, a maioria do tempo, não nos sentimos assim? Por que a vontade de Deus, às vezes, se torna um fardo para nós? Por que fazer essa vontade de Deus e negar as nossas vontades, os nossos prazeres, se torna um fardo para nós? A primeira coisa que eu queria falar nessa noite sobre isso, pode passar ali o slide, diz assim: porque temos tentado mudar a nós mesmos com a nossa própria força. Esse é a primeira coisa que eu queria conversar com vocês nessa noite. Essa palavra também é para mim. Nós temos tentado nos mudar. A gente tem se forçado a isso. Agora, só que tem um porém, queridos. Nada vamos conseguir sem o Espírito Santo governando as nossas vidas. Porque é Ele que produzirá seus frutos em ti. É o Espírito Santo que produzirá os seus frutos. É o Espírito Santo que te dará a mente de Cristo. É o Espírito Santo que vai agir. E um dos frutos do Espírito Santo, um deles se chama domínio próprio. E eu destaco ele em primeiro lugar, sabe por quê? Porque eu acredito, quando eu olho os frutos do Espírito Santo, eu acredito que os outros frutos não são possíveis se eu primeiro não tenho o domínio próprio. Sem ele, os outros não são possíveis. Não haverá em nós amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, se nós não temos o domínio próprio. Você sabe o que é domínio próprio? É mais do que força de vontade. Domínio próprio é ter total domínio sobre as nossas emoções. Elas não nos governam. Não é mais, nós não nos deixamos levar pelas nossas emoções, mas nós estamos gerindo a nossa vida, ou gerenciando a nossa vida, através de um poder superior a nós, que se chama Espírito Santo. Ali Gálatas 5 é bem claro. Porque eles são a expressão do caráter de Deus que nos capacita a viver nesta vida em harmonia com Deus. Tito 2 diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos nós. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. A graça de Deus. Quando nós sentimos a graça de Deus sendo derramada sobre nós, então nós sentimos que o Espírito Santo nos envolve. E Ele mora em nós. É o Deus que quer morar em nós, o Espírito Santo. É Ele que nós vamos carregar aonde nós formos. Porque nós temos um conceito, igreja, de que o Espírito Santo ele está quando nós estamos aqui dentro desse lugar, quando nós estamos aqui na frente recebendo uma oração e a gente sente aquele poder, aquela coisa, como eu estava ali no hospital sentindo a presença de Deus, mas foi uma coisa especial, mas não quer dizer que o Espírito Santo ali começou a morar em mim. Não, o Espírito Santo mora em mim no momento em que eu disse, sim Senhor, eu quero te servir. Quando eu dou o sinal de que quero minha vida entregada a Cristo, então o Espírito Santo vem morar em nós. Então nós levamos em nós o Espírito. Nós carregamos Ele para onde nós vamos. Nós vamos ao trabalhar com Ele, nós vamos passear com Ele, nós vamos para a praia com Ele. Tem gente que chega lá na praia e diz assim, não, aqui na praia, né? Não, porque aqui as pessoas eu estou de biquíni, o Espírito Santo não pode estar em mim, porque imagina, estou seminua, como é que o Espírito Santo vai estar em mim? Eu lembro de uma menina, quando nós ministramos um congresso de mulheres, que ela disse assim, pastora, nós éramos obrigadas, de uma igreja tradicional, meninas de 12, 13 anos, em pleno verão de 40 graus, noites quentes, nossa mãe nos instruía a gente dormir com camisola até aqui, com manga e até o pé. Porque se o Espírito nos chamasse para orar no meio da noite, como nós ia orar sem roupa?
E eu disse assim, querida, aí quando ela se deu conta, diz, como é que a gente não entende que o Espírito mora em nós, amados? Não importa, você está tomando banho, o Espírito Santo está falando contigo. Não pode? Sim, pode. Porque Ele está em ti, aonde quer que tu fores. Então, quando nós achamos que podemos fazer coisas que não agradam a Deus, porque Ele não está nos vendo, você está se enganando. O Espírito Santo está morando em ti. E Ele desata uma transformação genuína na tua mente. No momento em que começa a operar, já não pensamos como antes. Pois nosso véu, aquele véu que cobre os nossos olhos, ele cai. É como se estivéssemos num quarto escuro e alguém simplesmente acende uma luz e nós começamos a enxergar aquilo que não enxergávamos. É como se algo especial que nos toma uma força dentro de nós. Eu não sei explicar isso, amados. Me faltam as palavras. Eu acho que só quem tem o Espírito Santo está me entendendo o que eu estou falando. Porque é uma força especial, é algo tão forte que nós não conseguimos viver sem isso. É algo tão forte quando o Espírito Santo vem morar em nós. E é um marco. Eu posso dizer que a minha vida se determina em antes estar cheio do Espírito Santo, antes dele vir morar na minha vida e depois dele estar na minha vida. Porque a minha cabeça parece que foi feita assim, ó, vum, aquilo que eu pensava já não penso mais, aquilo que eu praticava já não pratico mais, aquilo que eu desejava já não desejo mais. Quando unimos nossas emoções ao domínio do Espírito Santo, nossos desejos são transformados. Você entende isso? Nós temos uma transformação, estamos falando de uma transformação diária e contínua. Estamos falando de um novo homem, de uma nova mulher, deixando para trás o velho homem e a velha mulher. Práticas antigas são deixadas para trás. Eu mentia, eu vivia mentindo. Não vou negar. Todas as vezes que meu pai me dizia, Cláudia, um dia que tu teve, eu estava lá estudando. Não estava, eu vivia mentindo. Era fácil para mim mentir. Quando eu conheço a Cristo e o Espírito Santo mora em mim, eu já não tenho vontade de mentir. Umas pessoas vão dizer assim, pastora, mas isso aqui é muito forte, porque então quer dizer que eu não tenho que fazer esforço para mentir, para não mentir? Sim, você tem que fazer esforço. Mas quando o Espírito Santo está em ti, já não é só tu que está batalhando sozinho, tu tem uma força, tu tem um plus que te incita, que te dá força e que tem prazer em falar a verdade, mesmo que aquilo doa, mesmo que aquilo seja contra ti, mesmo que aquilo não vai ser favorável a ti, tu começa a falar a verdade. Lutaremos com nossa antiga índole? Sim. A vida inteira nós vamos lutar contra as nossas paixões, a vida inteira nós vamos seguir caminhando com elas ali, coladas em nós, mas não mais sozinhos nos nossos padrões morais. Porque eu quero te dizer uma coisa, padrões morais não salvam ninguém. Padrões morais não salvam ninguém. Nós precisamos entender que estar cheios do Espírito Santo não é a mesma coisa que ter padrões morais. Padrões morais te dizem o que tu não tem que fazer e te dizem não pode fazer isso, são leis humanas. Mas estar cheios do Espírito Santo vai além dos padrões morais, porque eu faço isso por prazer de fazer o bem. Eu tenho prazer, eu me contento, eu me deleito fazendo o bem. Eu tenho vontade às vezes de fazer coisas erradas? Sim, tenho. Todos nós vamos ter, sempre, enquanto vivermos nesse mundo. Mas no meio da tentação, como disse agora quando comecei, Deus entra dentro da tormenta conosco. E não é que Ele cai fora na hora da tentação. Sabe, você está de olho espichado em algo que não tem que botar o olho. E o Espírito Santo fala contigo e diz, vale a pena? E tu diz, Senhor, quanta coisa eu vou perder fazendo essa bobagem. Quanta coisa, quanta dor eu vou causar em outras pessoas com essa mentira. Quanta dor eu vou causar com essa grosseria que eu vou falar. Então, domínio próprio. Espírito Santo agindo, não vou falar.
não vou dizer, não vou fazer, porque isso não me convém. Então o Espírito Santo age e ele transforma a nossa vida. Na segunda coisa pela qual é tão difícil a gente se entregar à vontade de Deus, é porque não buscamos andar com pessoas espirituais que nos influenciam. Isso aqui pode parecer um pouco religioso, e até pode ser mesmo, mas não é religioso. Se nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus se misturava com pessoas de má reputação, é verdade. E tem gente na igreja, às vezes, que diz assim, Jesus se misturava com todo mundo, lá vou eu me misturar com todo mundo. Se Jesus andava com todo mundo, eu vou andar com todo mundo? Sim! Ele se misturava com pessoas de má reputação, é verdade, prostitutas, publicanos, pecadores, ele foi acusado de beberrão, ele foi tido como a escória, porque ele não se comportava como um rabino tinha que se comportar naquele momento. Mas, queridos, vamos olhar um pouco para trás, como Jesus, antes dele começar seu ministério, como foi sua vida. Com 12 anos, Jesus estava no templo, lendo a Torá, falando a palavra. Diz que os mestres da lei ficaram surpresos em ver o quanto aquele menino de 12 anos sabia. Ele estava submergido antes de começar seu ministério totalmente naquilo que era de Deus. Sem falar de que ele foi criado por um homem e uma mulher chamados José e Maria, que eram pessoas, seus pais, eram pessoas que faziam peregrinações a Jerusalém. Eles eram judeus praticantes, eles eram duas pessoas que tinham temor a Deus, porque senão Deus não teria escolhido a Maria e a José para ser os pais de Jesus. Ele se criou numa família temente a Deus, ele tinha ali toda a instrução, sem falar que talvez, eu penso, isso já é uma coisa minha, eu imagino que talvez Jesus tenha se criado muito perto de João Batista, seu primo, porque diz que as mães ali, diz que ali tiveram uma conexão, entre Maria e Isabel havia uma conexão. Então eu acredito que talvez eles tenham se criado juntos, e João Batista era um homem de Deus, era um profeta, aquele que abriu o caminho para Jesus. Então as conexões de Jesus antes de começar seu ministério foram fortíssimas. A sua ligação com Deus foi fortíssima, ele, o próprio Deus, sendo Deus, ligado totalmente com seu Pai. Então, quando nós temos essa base, é claro que nós podemos sentar com pessoas de má reputação, porque elas não vão nos influenciar. Agora, nós queremos praticar o que Jesus fazia sem a base que ele tinha, sem toda a força, era Deus. Se nós não estamos submergidos no poder do Espírito, amados, se nós não estamos com as nossas bases firmes, nós vamos andar com pessoas que vão nos influenciar para coisas que a gente não quer fazer. E é tão fácil isso aqui. Não podemos romper com nossos amigos. É verdade, nós estamos sempre falando isso. Não deixe para estar seus amigos. Não deixe de ser amigo dos seus amigos. Você se converteu. É verdade, mas eles não podem nos influenciar, amados. Nós precisamos ser influência para eles, mas eles não podem ser influência para nós. A Bíblia diz assim, Jeremias diz assim, se convertam eles a ti, tu os influenciarás, mas não deixarás que te influenciem, diz o livro de Jeremias. Então você vai lá com a sua amiga, não, porque é a minha amiga de longa data, e você vai lá visitar a sua amiga, que enche a sua cabeça, te separa, larga esse homem, esse casamento, casamento já passou de moda. Você vem com a cabeça desse tamanho, chega em casa, briga com seu marido, arrebenta com o casamento, porque a sua amiga ficou aqui, blá, blá, blá. Queridos, nós precisamos ser sábios. Nós precisamos andar com pessoas que nos influenciam para fazer coisas boas. Eu te faço essa pergunta nessa noite. Para onde nós corremos quando as coisas estão ruins? Deixa essa pergunta aqui. Para onde nós corremos quando as coisas estão ruins? Porque se nós corremos lá para a casa da nossa amiguinha, que enche a nossa cabeça, daquele amigo que nos convida para beber todas, daquela mãe que não tem o conselho sábio, daquela família que não tem o princípio de Deus, vai dar tudo errado. Você precisa correr para quem tem o bom conselho.
Você precisa correr, ligar, passar o ar, dizer: me ajuda, eu estou passando um perrengue. Ora por mim, o que eu faço? Eu pergunto nessa noite, quantas pessoas aqui estão se discipulando? Levanta a sua mão aí. Levanta bem alto. Quantas pessoas aqui estão se... Olha só, é uma minoria, amados. Sabe? Porque nós fugimos de discipulado. Nós não queremos ouvir algo que seja contrário àquilo que nós queremos fazer. E o discipulador muitas vezes vai dizer isso: ó, cuidado. Então o terceiro, e já terminando, a vontade de Deus é pesada às vezes para nós, porque os nossos desejos precisam ser transformados. Então o problema não é desejar, mas sim o que eu desejo. O que eu desejo? O que faço com aquilo que desejo? Como gerencio isso? É a pergunta que não cala. Por que o que eu desejo é imoral, é ilegal ou engorda? Por que nós temos essa tendência a fazer tudo errado? Por que nós namoramos com coisas que nos destroem? Nós ficamos encantados com coisas que vão nos destruir. Olha, queridos, Deus criou o sexo, é verdade. Deus criou o sexo no ser humano e é algo maravilhoso. É uma bênção. É uma bênção para nós, na nossa vida. Mas ele se torna imoral quando praticado dentro de um contexto de infidelidade e descompromisso. Ele se torna uma droga. Ele se torna um erro. Ele se torna algo que vai destruir a nossa vida. Como algo tão bom pode ser algo tão ruim para nós? Porque nós estamos namorando com as coisas erradas. Nós estamos deixando as coisas erradas entrar em nós, quando algo tão bonito e tão perfeito que Deus criou para ser praticado entre um homem e uma mulher que se amam, que se respeitam, que se valorizam, que se apoiam e que não vivem só para isso, para sexo. Vivem para um relacionamento que tem amizade, que tem carinho, que tem afeição, que tem compromisso, que tem papo, que tem ajuda, que tem apoio. Mas nós nos fissuramos só naquilo. Não, isso aqui é muito bom, então eu vou... Sabe como a gente faz com as coisas boas que Deus faz? É como se a gente jogasse no lixo, assim. Dizer: Senhor, isso é muito bom, mas olha aqui, ó. Vou para o lixo, com essa coisa tão maravilhosa. Deus não tem nada contra tomar uma tacinha de vinho? Claro que não. O próprio Jesus tomou. Mas o problema é que nós não nos conformamos só com a tacinha, a gente vai além, a gente bebe todas. Então está errado beber? Não, Deus fez para isso mesmo. Mas a gente joga uma coisa boa no lixo. Vou beber todas, vou saciar a minha ansiedade com isso aqui. Deus não tem nada contra a comida. Ele fez o alimento para a gente sobreviver, mas se ela se torna gula, é errado, vai nos destruir. Quando é usada para saciar as nossas ansiedades, está errado. Quando nós estamos enchendo o nosso corpo de coisas que nós vamos ter problemas lá na frente de saúde. Então, estou dando aqui 3 exemplos de coisas boas que nós transformamos em caos. Porque a gente insiste em distorcer o prazer que Deus nos dá. É prazeroso fazer sexo? É prazeroso comer? Sim. É prazeroso beber? É. Mas por que isso se torna um fardo para nós? Por causa que nós temos deixado os nossos desejos controlarem a nossa vida e eles não estão totalmente debaixo do domínio do Espírito Santo agindo em nós. Porque é tão maravilhoso quando o Espírito Santo chega, ele traz aquele equilíbrio, ele traz aquela paz. Ele nos tira do lixo e nos diz: olha, esta é a vida boa. Olha só como pode ser maravilhoso desse jeito. Precisamos saber, amados, que o que impulsa as nossas velas. É legal a gente sentir prazer nessa vida, é claro. O que impulsa o teu navio?
O que te dá prazer? O que te agrada? Nós precisamos ter essa conexão com a gente. Porque a vida não é só sofrência, não, amados. A vida não é só negação, ela também é alegria e abundância. Nós precisamos aproveitar as coisas boas que Deus nos dá. Porque a maioria das vezes nós estamos adoecidos espiritual e mentalmente, emocionalmente, nós estamos totalmente adoecidos. Sabe aquele cego, quando Jesus vem e pergunta o óbvio para ele, né? Ele diz assim, o cego chega diante de Jesus, a Bíblia nos diz que ele chega e diz assim, Jesus pergunta para ele, queres ser curado? Meu Deus, uma pergunta tão óbvia. Ele pergunta, o que tu precisas, diz Jesus? Que queres que eu te faça? E ele diz assim, Senhor, que eu recobre a vista. Mas por que Jesus pergunta isso para ele? Vocês já pararam para pensar? Por que Jesus pergunta o óbvio? Que o homem está ali com o olhinho fechado, não consegue enxergar nada. O que queres que eu te faça? Oh, Senhor, o que queres que eu te faça? Estou aqui, sem enxergar. Mas o motivo pelo qual Jesus faz a pergunta é porque ele precisa conectar, que a emoção daquele homem cego se conecte novamente. Porque quando nós estamos doentes, nós nos desconectamos dos nossos sonhos. Nós nos desconectamos totalmente com aquilo que a gente sonha. A gente se desconecta da nossa essência, a gente já não sonha mais, a gente já não pensa mais positivo, a gente já não deseja coisas boas, porque nós estamos totalmente doentes. E esse cego estava doente, ele já não tinha mais esperança de enxergar. Quando nós perdemos a esperança, nós ficamos assim. Que Deus tem que chegar e nos fazer lembrar de novo, o que queres que eu te faça? E o Senhor te faz essa pergunta essa noite. Quais são os desejos do teu coração? Diz a Bíblia, Ele satisfará os desejos do teu coração. E eu quero que tu te faças essa pergunta hoje. Quais são os desejos do teu coração? Quais são os teus sonhos? Porque o Senhor alinhará eles com o seu coração. E isso é estar cheio do Espírito Santo. Meus sonhos e meus desejos alinhados com os desejos do coração do meu Pai. Oh, glória! Totalmente alinhados, totalmente encaixados dentro dos sonhos de Deus. Então, eu já não sonho mais as coisas que vão me destruir, porque os meus sonhos estão conectados com os sonhos de Deus. Eu lembro que quando eu finalmente comecei um processo de maturidade espiritual, logo que fiquei convencida de que isso era o melhor para mim, e eu aceitei seguir o caminho de Deus, apesar de ter crescido dentro da igreja, eu tive que tomar essa decisão com meus 18 anos. E eu sabia de coisas, eu estava convencida de coisas que eu não queria. Até ali eu estava convencida de coisas que eu não queria para mim. Vocês vão achar engraçado. Mas uma das coisas que eu não queria, eu tinha uma promessa de Deus. Deus tinha me falado através de profecia por várias pessoas que nem me conheciam. Me disseram assim, tu vai casar com um estrangeiro e Deus vai te usar fora do teu país. Beleza, até ali eu aceitava bem. Tá, vou sair do meu país, vou casar com uma pessoa, um estrangeiro. Sim, todas as pessoas, tu vai sair daqui, tu vai casar com um estrangeiro. Deus vai te colocar um homem que sirva a Deus contigo. E eu ficava naquela agonia, porque ninguém chegava de outro país. Mas eu tinha claro uma coisa, eu digo, Senhor, eu caso com um estrangeiro, mas não com brasileiro. Mas meu esposo sabe disso. Ele agora não pode rir porque está com uma boquinha. Mas sabe por quê? Porque eu cresci numa cidade fronteira com o Brasil. Sabe, todo mundo que é fronteiriço, ele abomina o país que está do outro lado. Ele tem pavor sabe? Você conversa com qualquer pessoa da fronteira, ele vai dizer isso. Ah, os uruguaios, os brasileiros, esses castilhanos, dizem os brasileiros ali na fronteira. E nós dizemos, esses brasileiros... Então eu tinha uma coisa assim, pode ser qualquer um menos brasileiro, porque ainda por cima, o povo que eu conhecia que era cristão do outro lado, eram uns homens tudo estranho.
Eram os homens que usavam gravata para ir para a igreja, tudo engomadinho, tudo não pode. As mulheres com os cabelão que arrastavam no chão junto com a língua. E eu digo assim, mas eu não quero isso para mim. Vou pegar um homem que depois vai ficar me podando, dizendo o que eu tenho que usar, o que eu tenho que botar, não vou poder pintar minha unha, o que é isso? Não vou poder botar um brinco? Então eu olhava para aquilo, e as igrejas todas naquele ano, nos anos 80 ali na fronteira, do outro lado eram todas assim. Eu dizia, mas com brasileiro não, Senhor, qualquer estrangeiro. E eu dizia assim, eu quero casar com argentino, Senhor. E eu orava, que venha um argentino, eu tinha uma fascinação pelo povo argentino, que venha um argentino, Senhor. Esse sim eu quero. E realmente veio um argentino. O Senhor foi tão bom comigo, que Ele me fez provar do meu próprio veneno. E eu conheci esse rapaz que era um homem bom, servia a Deus e tinha um chamado. Eu disse, esse é o homem para mim. É claro que ele é argentino, é óbvio, esse é o homem para mim. E nós começamos a namorar. Logo depois eu vi que esse rapaz era totalmente dominado pela sua família. Ele só fazia o que sua família mandava. Sua mãe dizia, vai lá, vem aqui. Totalmente. Eu disse assim, que? Nem a pau, mas nem a pau. Não, isso aqui não tem condições. Esse homem nunca vai cortar o cordão umbilical com essa mulher. Então, eu disse, Senhor, eu acho que a minha vontade não é mais essa, vou cair fora. Acho que isso não é para mim, Senhor. E o Senhor me disse claramente, tu viu? Te deixei tu ver para tu ver que não é. E eu, dentro do meu coração, eu dizia, tudo bem, Senhor, mas brasileiro não. E eu orava pelo meu esposo. Ele foi abençoado até ali, porque eu orava todos os dias por ele, sem conhecer. Ele dizia, Senhor, onde está meu esposo? Abençoa, Senhor. Que ele tenha, nesse dia, hoje, ele tenha vitórias, que ele seja abençoado. Eu não conhecia. Eu orava assim, louca, totalmente pirada. E eu dizia, Senhor, que hoje ao levantar ele seja um homem vitorioso, que tenha bênção, que tu fale com ele, que ele está passando por alguma dificuldade, que tu enchas ele com teu espírito. Eu orava assim, sem conhecer. Quando eu conheci Fabiano, eu entendi que os planos de Deus estavam acima disso. Por que precisava ser um brasileiro? Por que precisava? Por que vocês acham que precisava ser um brasileiro? Vamos entender os planos de Deus depois que passam, porque quando eles começam a gente não entende. Por que precisava ser brasileiro? O que vocês acham? Quais eram os planos de Deus para mim? Para mim, Cláudia. Ele precisava que eu cumprisse a minha missão aqui, nesse país. Você entendeu? Ele não queria que eu cumprisse a minha missão na Argentina, ele queria que eu cumprisse a minha missão aqui, nesta terra. Isso já estava na mente de Deus sobre mim. Já estava nos planos de Deus que eu estivesse aqui nessa igreja pregando hoje. Então eu precisava casar com um brasileiro. E esse homem precisava casar com uma louca. Eis-me aqui, Senhor. Você entende que os planos de Deus nunca vamos entender, mas são sempre planos bons? Porque quando eu conheço Fabiano, eu disse, mas que idiota! Mas como é que eu vou de pensar que não ia casar com o brasileiro? Da onde eu tirei isso? Eu já comecei a questionar, mas da onde eu tirei? Então, quando eu comecei a vir para esse país, eu disse, Senhor amado, como é que eu nunca enxerguei isso? Morando há 21 anos naquela fronteira. Como é que eu nunca enxerguei a maravilha que era esse povo, que é esse povo? Mas a minha limitação e a minha vivência não me deixavam ver a vontade de Deus sobre mim. Então, querido, eu quero encerrar nessa noite te dizendo que a vontade de Deus pode estar totalmente alinhada com a tua vontade. Sim, e Ele quer te dar prazer nisso. Ele quer que tu tenhas a força que tiveram os grandes homens de Deus para vencer as tentações, mas Ele também quer que tu cumpras tua missão com alegria, com prazer. Que tudo que nós façamos tenha prazer, que tudo que nós façamos para Deus tenha alegria no nosso coração, que a gente não faça as coisas por obrigação. Eu tenho que fazer porque eu disse sim. Não, querido.
Faz porque te dá prazer, porque tu te deleita no Senhor, porque tua alegria está no Senhor. Então, quando a gente se alegra nas coisas de Deus, sabe? Talvez hoje fosse um dia em que nós queríamos estar lá na praia com o calor que está. Do lado de uma piscina ou lá na praia. Mas você abriu mão disso para estar nas coisas de Deus. Quando nós sentimos prazer nisso, então o Senhor começa a nos abençoar com aquelas coisas que nós desejamos. Ele começa a nos enviar e a nos dar as coisas e abrir as portas e a ter o seu favor, e nós começamos a ter o seu favor e nós começamos a conhecer esse Deus maravilhoso e a gente se alegra com as coisas que Ele nos dá. Deus às vezes nos faz mimos com coisas pequenas que a gente nem esperava, mas Deus nos mima com um pudim. Ele vai e manda aquele pudim delicioso para nós. Será que seu Zé hoje precisava comer esse pudim? Não. Ele podia passar sem essa, né? Não ia morrer. Mas Deus fez um mimo. Sabe? Deus nos mima. Muitas vezes Deus faz pequenos agrados para que a gente veja que Ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Nessa noite eu te pergunto, onde está teu sonho? Onde estão os teus sonhos? O que está acontecendo com a tua vida? Eu quero que a gente feche os nossos olhos, porque antes da gente participar da ceia, eu quero que a gente venha meditar nisso. Oh, glória a Ti, Senhor. Obrigada, Senhor. Que nessa noite nós possamos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. Nós possamos entregar todas as áreas da nossa vida, Senhor. Ó Senhor, que nós possamos alinhar o nosso desejo ao Teu, Senhor amado. Ó Senhor, nós sabemos que quando estamos alinhados com os Teus desejos, com aquilo que anela o Teu coração para nós, quando nós estamos dispostos a cumprir aquele sonho que Tu sonhou sobre nós, então nós vamos realmente ter alegria, prazer e felicidade em tudo que nós fazemos, Senhor. O Senhor nessa noite nos convida a gente a alinhar os nossos sonhos e os nossos desejos à Sua vontade e aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. De repente Ele vai falar a ti nessa noite que tu precisas renunciar a algumas coisas, porque realmente isso não te faz bem. Mas eu nessa noite te digo, te cerca de pessoas que te influenciem, que em momentos difíceis te digam, cara, cai fora. Não busca aquela pessoa que vai te dar força para fazer o errado. Sabe? Busca aquela pessoa que te diz, amiga, vem aqui, vamos orar. Amiga, estou orando por ti, Deus vai te dar força, tu vai conseguir. Sabe, às vezes nós estamos tão indiferentes às coisas de Deus, porque nós paramos de sonhar. Nós simplesmente não temos mais nenhum sonho. Nós estamos frustrados com os nossos sonhos. Eu quero nessa noite orar sobre ti. Para que Deus, nessa noite, o Espírito Santo acenda uma fagulha no teu coração. E Ele acenda de maneira em que tu possas sonhar, voltar a desejar, voltar a viver, voltar a ser feliz, voltar a ter alegria, voltar a ter contentamento, voltar a sorrir para as coisas simples da vida. Oh Senhor, obrigada Jesus, eu sei que Tu estás fazendo.